o título do podcast, ter resistência com intensidade. Aí é que está o segredo. Porque se você treina a resistência de forma contínua, do jeito que a gente aprendeu a vida toda lá nas antigas, a gente não vai conseguir nunca colocar intensidade. Podcast Físico de Profi é um tipo de conteúdo que a gente cria aqui na JogaBR para que você consiga aprender de forma mais descontraída. A gente dá palestra também, a gente dá aula, eu mostro tudo certinho, as paradas, mas eu também gosto de ensinar através da resenha, através da conversa. E aí eu sempre convido um atleta da JogaBR pra gente estar junto aí. E ele meio que fica me perguntando as coisas, me entrevistando, e aí a gente fica um ambiente muito mais fácil de ter aprendizado, tá bom? Então hoje a gente vai estar com o nosso Augusto do Geração de Atletas. Renato, uma coisa que eu queria perguntar, que é bem por baixo mesmo, porque eu acho que às vezes, mano, a gente fala algumas coisas sobre a parte física e os conceitos em si ficam meio perdidos. A galera fala, eu vejo muita gente falando de força, treino e tal. E como o tema de hoje é resistência e intensidade, eu queria que você explicasse, tipo, o que é resistência e o que é intensidade, pra gente começar assim logo, né, começar pela parte conceitual. Legal. Eu vou sempre tentar mesclar a parte técnica, né, fisiologia e tal, mas numa linguagem bem fácil. Eu tenho sempre umas traduções aí para trazer para vocês. Então, lá no laboratório de fisiologia da faculdade, a gente entende que tem dois tipos de resistência: a resistência aeróbia e a resistência anaeróbia. A diferença entre as duas é que a aeróbia a gente utiliza oxigênio, então é uma via de combustível nosso. Então pensa sempre que é combustível. Tem carro que é gasolina, álcool, caramba, nosso corpo também tem três tipos de combustível. E aí um desses tipos de combustível é a parte aeróbia, que é através de oxigênio. Então a gente respira para conseguir produzir energia para fazer as nossas atividades físicas aí. Os outros dois combustíveis, eles são dos tipos anaeróbios, eles não precisam de oxigênio. Então um deles é a creatina. Então, por isso que quando toma a creatina dá resultado, porque a creatina é uma via metabólica, que a gente chama, uma via que produz energia, e o outro é a glicose, que é o quê? É o carboidrato que a gente come, a comida que a gente ingere, vai lá para o estômago faz as piruetas dele, nosso corpo todo, joga essa glicose no nosso sangue, o músculo capta e lá transforma em energia de novo. Então, assim, são três tipos de combustíveis, dois deles não usam oxigênio e um deles usa. Enfim, por que você está explicando isso, Renato? Porque é muito importante para a gente entender qual tipo de resistência a gente está usando no futebol. E aí eu já pergunto para a rapaziada aí, que tipo de resistência a gente usa no futebol? A resistência com oxigênio ou a resistência sem oxigênio? Manda aí, comenta aí. Então, resistência é isso, é você ficar algum tempo executando aquela tarefa. Então, a creatina vai durar normalmente ali até 18 segundos, a glicose vai durar ali até mais ou menos 50 segundos, e a parte de oxigênio ela vai durar muito. Então, por isso que o pessoal corre maratona e tal, porque a maior parte daquela energia é vinda do oxigênio, né? Então, ele consegue respirar bastante, dá tempo para o corpo produzir. Então, é assim que funciona. Então, é basicamente por aí. Passou de 50 segundos, você já está fazendo atividade que não para, você está usando a maioria do combustível aeróbio. Se você está fazendo atividades curtas e intensas, a gente está fazendo combustível anaeróbio. Se é até 18 segundos é usando a creatina, se é mais de 18 segundos, você já está usando muito a parte da glicose. Tá, mas assim, Renato, tipo, é uma pergunta que parece de primeira, parece ser meio leiga, assim, mas talvez faça um sentido em quem não entende. Tipo assim, você falou que com 18 segundos tem um tipo de fonte de energia, mas você respira, né, mano? Aí a pessoa pode pensar assim, pô, eu tô fazendo esse processo de puxar oxigênio e tal, eu não tô usando esse oxigênio não, nesse momento, tipo, Legal, nesses show 18 de bola. segundos. Pergunta muito boa. Por isso que é bom fazer a live com gente que está na prática também fazendo. Sim. Seguinte, a gente nunca vai ser 100% só um combustível. Sempre vai ter um pouquinho, só que assim, até 18 segundos, a maioria, se for atividades de força e velocidade, a maioria é creatina. Passou disso, você ainda vai continuar usando a creatina, mas ela começa a reduzir muito e começa a usar muito a parte da glicose. E o oxigênio a gente também está usando sempre. Só que a cada tarefa dessa tem um que predomina, tem um que é o, entre aspas, o que está usando tudo ali, a fonte maior. E o seguinte, nosso corpo ele funciona para várias coisas. Às vezes você está fazendo um exercício de potência para os membros inferiores ali, só que o resto do corpo também tá naturalmente usando. Então, qualquer mexidinha de movimento, você está usando a contração muscular.
Então, enquanto você tem uma parte do seu corpo usando muita creatina, a outra tá normal, tá tranquila, o braço, o antebraço está usando energia através de oxigênio. Então, por isso que a gente mistura ele e usa todos eles ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você faz o trabalho forte usando a creatina, a entrada de oxigênio ela também é importante para os outros músculos que não estão envolvidos no exercício e na nossa recuperação, nos intervalos, né? Então, é durante o intervalo que o corpo vai tentando ali jogar o máximo de oxigênio para dentro da musculatura para ver se acelera o processo de recuperação. Faz sentido. E aí, você perguntou pra galera aqui, eles já falaram, né? Que usa os dois, né? Tanto a anaeróbia quanto a aeróbia, com oxigênio e tal. Mas, mano, tipo, eu lembro de ter visto você falando, é que eu não lembro agora o termo. É uma questão de treino mais sistêmico e o outro nome eu não lembro muito bem agora. Que é mais ou menos você meio que separar cada tipo de trabalho que você quer fazer, ou então fazer de maneira integrada. Você costuma usar com os seus atletas que você tá, que estão na Joga BR, você costuma fazer o quê? Separa, você trabalha um tipo de resistência, depois você trabalha outra, ou faz tudo Legal. junto? Essa parte aí é a do módulo, é do Extra Clube, né? Ou é da parte Isso de carga? é. É do Extra Clube. Acho que é esse clube Lá, mesmo. lá no módulo Extra Clube eu ensino o seguinte, que existem alguns jeitos da gente trabalhar o futebol. Tem a forma analítica, que a forma analítica é o quê? Ela é fragmentada. Então, tipo Isso. assim, se a gente está treinando fundamento de forma analítica, a gente tira todos os adversários, tira tudo e faz ali um passeio para você, você para mim, a gente está o quê? Fazendo atividade analítica, fragmentamos, a gente cortou tudo que tinha do futebol e focamos nessa, e tá eu e você aqui fazendo uma atividade meio que previsível, a gente sabe o que vai acontecer. Uma atividade sistêmica, ela já tenta pensar o exercício dentro do todo. Que é o que é dentro do todo. Eu não vou tirar os adversários, eu não vou tirar os meus companheiros, eu não vou tirar o fato de eu ter que mudar de direção, o fato de eu ter que receber a bola de vários jeitos possíveis e não só naquele jeitinho que a gente trabalha no analítico ali, naquele fundamento. Então o sistema que ele tenta ver o jogo como um todo. E aí, nesse mesmo exemplo de treinar um passe, seria o que? A gente treinar em forma de jogo reduzido. Treinar em forma de jogo reduzido é uma maneira sistêmica de trabalhar o passe. Então, você está sempre fazendo passe, você está executando várias vezes esse movimento, você está treinando o passe, mesmo que não seja aquele que a gente aprendeu anos e anos na escolinha. Então, são esses dois jeitos. Os dois jeitos dão resultado. Claro que o sistêmico tem que ser a parte principal de todo o trabalho, porque ele é o que acontece no jogo, então a gente tem que dar mais preferência, mas o analítico também dá resultado se você souber equilibrar os dois. Na parte física, na Joga BR, trabalhando com vocês, eu vou pro analítico por quê? Porque a gente não tem controle do que você vai fazer, por exemplo, em algum. Se eu quiser fazer um sistêmico no racha da sua rua. Não dá para saber muito, embora eu tenha algumas exceções. Então, como eu sei o que um físico de profi precisa e eu quero trazer você para o físico de profi, eu sei que, por exemplo, o físico de profi está aqui em cima. Então, eu sei tudo que um cara tem que fazer para ter a resistência de um jogador profissional. E aí eu pego a avaliação física e eu sei que você está por aqui. Então, na planilha de treinamento, nos programas de treinamento, eu começo a colocar um pouquinho mais de carga nesse tipo de resistência, e vou indo semana a semana até você chegar aqui. E você vai evoluindo e vai chegar aqui. Para eu ter esse controle, saber, ó, Augustão percorreu 3 quilômetros essa semana, Augustão fez tantas séries de sprint L2, tantas séries, o L2 dele já está durando 35 segundos, na outra semana está durando 40, está durando 50. Então, eu sei disso porque eu programei na planilha. Se a gente fosse simplesmente largar vocês no racha, eu não ia ter essa mensurar. O Então, controle. não ia conseguir. E o clube grande, ele consegue, por quê? Está todo mundo com GPS, você consegue ver, tem acelerômetro, então você consegue ver a intensidade das ações no curto espaço e tal. Então, ali é uma outra realidade. Na nossa realidade, eu faço na planilha de forma analítica. Como é a forma analítica? Eu tiro todo o jogo, tudo, tiro os adversários, tiro tudo, faço você correr a distância que um jogador profissional tem que correr, ou o mais próximo do que eu acho que você aguenta. Então, é basicamente por aí. E o seguinte, existem algumas exceções. Por exemplo, tem um tipo de cardio lá que a gente vê no módulo de cardio, que é o cardio-jogo. E aí o Uhum. cardio-jogo, eu deixo ele um pouco mais aberto. O cardio-jogo, se você jogar com uma pulseirinha, um relógio inteligente que marca, eu já libero. Ó, pode, em vez de fazer o cardio-jogo, você pode fazer um racha lá, você pode fazer alguma coisa, você pode jogar na VAR, você pode jogar. Só que tem que jogar com intensidade. Então eu quero que você me mande um print, eu quero que você faça tantos quilômetros
no mínimo. Se você não fizer isso, no outro dia vai ter complemento, alguma coisa do tipo. Porque eu preciso ter esse controle, né? Eu sei a meta que eu tenho que bater e eu preciso que você trabalhe isso. E é um fisiologista de clube grande, ele vai estar sempre monitorando isso. Como a gente não tem GPS, eu vou na unha obrigar vocês a percorrer essa distância. É aquilo, né, Renatão? O que você não consegue medir, você não consegue crescer, porque você não sabe para onde você está indo. E aí, mano, Show, perfeito. é legal falar, porque eu estou fazendo os treinos aqui também, tudo que você está falando aí, eu estou fazendo. E eu tenho uma dúvida, que assim, mano, eu costumo pensar que as questões mais simples é onde está, digamos assim, o segredo. Quando você pega um cara que manja mesmo, ele sabe responder o simples, aquelas dúvidas mais simples ali, que é onde tem as pegadinhas, né? E é o seguinte, mano, eu tava fazendo hoje um cardio hit, e aí eu comecei a pensar, tem uma explicação que eu não sei, mas assim, eu faço intervalado, né? Faço 20 segundos ali na intensidade que você fala, entre 14 e 20, geralmente no 16, 16 km por hora, e aí 10 de descanso. Aí eu faço mais ou menos 12 minutos e meio, que dá lá e tal. Beleza. Uhum. Só que, mano, eu parei e pensei assim, velho, se eu fizer esses 12 minutos e meio aqui, sem dar intervalo, eu vou ter corrido muito mais, entendeu? Muito mais. Por que então, mano, tem que dar esse intervalo? O que é que esse intervalo muda? Se você vai estar parando, vai estar correndo menos, entre aspas, tipo, qual a lógica disso? Meio que, né? Pô, Augustão fez a pergunta do ano, cara. Você fez a pergunta que encaixa com o título do podcast. Porque respondendo essa pergunta, todo mundo vai estar na mesma página, agora todo mundo vai entender. O que Show, show. acontece, Augustão? Se a gente está correndo e você, por exemplo, você ainda não conseguiu abrir a passada por 20 km por hora. Por quê? Sempre que dá 10 segundos, você até está batendo lá, você está correndo a 19, a 18, você está acelerando, só que assim, deu 10 segundos, o seu desempenho já começou a cair um pouquinho, você não conseguiu manter. Aí você foi para 17 km por hora, 17,5, está ali. Porque é natural do nosso corpo, a creatina vai esgotando e aí a gente vai perdendo um pouquinho de desempenho. Então, se eu faço você correr, ao invés de fazer 20 segundos correndo o máximo que você pode e 10 segundos descansando, ao invés disso fazer 30, você nunca vai conseguir usar a intensidade que você chega aqui nos 20. Porque você está descansando, está repondo. E aí a intensidade vai ser cada vez maior. E aí é isso. A gente nunca vai conseguir. Você vai manter um bom passado. Não, Renato, eu sou bom assim. Eu abro a passada e vou embora. Mas, cara, se você descansasse, você conseguiria ter mais intensidade ainda. Então, o que a gente faz é treinar a resistência em alta intensidade. Então, por isso que tem lá o descansinho para você, para que você consiga acelerar cada vez mais. Porque se você treina em média intensidade, na hora do jogo, essa média intensidade só vai servir para você seguir o cara. Não vai servir para você chegar no cara. Só vai servir para você começar a jogada. Mas os caras lá e fazem a transição rápida, você não aguentou. Por quê? Você acostumou teu corpo a trabalhar em velocidades medianas. Então a gente quer Uhum. acostumar você a trabalhar em velocidades altas porque é isso que vai fazer a diferença no jogo. Tá, boa, boa. E aí eu já puxo para uma pergunta que eu lembro que você falou que a melhor maneira de você fazer esse treino de resistência, né, essa parte mais aeróbia, anaeróbia, é no campo, né? Tipo, você é o melhor tipo, é fazer no campo. Mas, mano, eu tava pensando o seguinte, na esteira eu consigo controlar melhor a minha velocidade. Tipo, você acha que isso pode ser um problema quando o cara vai fazer livre no campo ali, onde ele mesmo tem que estar atento nisso? Então, é aquela coisa, né? Um ser humano tem os estímulos que é extrínsecos, que é o estímulo de fora, e o estímulo intrínseco, que é o de dentro. Quando a gente está jogando e é jogo grande e tem torcida, a gente sempre corre um pouquinho a mais. Não tem como. Nosso desempenho é maior, porque tem gente gritando na nossa orelha, e o bagulho tá louco, o tamborzão tocando, e a gente vai embora. Então é um estímulo extrínseco. Então a gente adquiriu esse estímulo, jogou para dentro, a gente já tem o nosso intrínseco, que é o que tem aqui dentro, você quer jogar, você quer ganhar, mas juntou com esse aí. E aí, por exemplo, contar uma história bem rápida. Lá na minha faculdade, a gente tinha uns tipos de gincanas lá e tal, que não podia fazer competições esportivas porque era entidade religiosa e tal. Das últimas vezes que fizeram deu ruim, aí eles pararam. E aí eles faziam disputas que não, como não podia fazer um futebol, por exemplo. Fazia disputas que a gente não conseguia se machucar um com o outro. Fazia disputa de força cabo de guerra e fazia algumas avaliações físicas, né, de potência. E também fazia de ioiô. Então eu fui fazer o ioiô lá na faculdade. E aí eu estava acostumado a fazer o ioiô já e tal, eu fui fazer. Fui fazendo, todo mundo caindo e eu ficando, todo mundo caindo e eu ficando.
E aí a minha turma tava precisando um pouquinho de nota. E eu sou competitivo, precisava ganhar. E aí o pessoal fazendo, caindo, sobrou eu e mais um cara. E os dois jogavam futebol, né? O ioiô é um teste muito bom pro futebol. E os dois jogavam futebol. E sobrou eu e ele e tal. E todo mundo gritando na minha orelha. E eu fui. O que aconteceu? Eu fui muito mais além do que eu podia. Porque tinha a minha turma gritando na minha orelha lá, vai, Renato, que eu fui. Terminamos o teste, eu e o moleque caímos na mesma hora. Então, tipo assim, entre aspas, eu ganhei e ele também. Empatamos, a gente foi eliminado no mesmo momento. E aconteceu o quê? Aconteceu que ele não estava com a torcida tão pesada igual a minha assim. Aí ele catou, saiu fora e tal, foi tomar água dele. Eu, assim que a gente ganhou, o pessoal jogou, começou a me jogar pra cima. E aí eu já comecei a passar mal. O que aconteceu? Eu fiquei umas 2 horas lá passando mal. Deu um efeito rebote. Eu fui muito mais além do que eu podia. E aí eu vomitei e tal, aquela coisa. Fiquei mal demais. O coordenador do curso teve que me trazer embora pra casa. E aí, por quê? Por conta disso. Então, a esteira é o nosso estímulo extrínseco. A esteira é o pessoal gritando na sua orelha, né? Porque você é obrigado a correr naquela intensidade. Você colocou lá, você não para mais. Quando a gente vai para o campo sozinho, é difícil você controlar e tal. Por isso que lá no módulo de cardio, eu falo para você colocar os conezinhos e tal, pegar o ritmo, porque aí você meio que entende um pouquinho mais. Uhum. E também eu ensino a vocês pegarem o tempo no relógio, no celular. Eu ensino vocês sincronizarem o aplicativo de disparo de exercício e descanso, que é o Hit Tabata que a gente usa, com o GPS de algum aplicativo de corrida. E eu usei o Nike lá, da Nike como exemplo, mas pode usar o da Adidas, qualquer outro. E aí ali você vai comparar teu desempenho da semana passada com o de agora. Você não pode ser o mesmo tempo da semana passada, velho. Tá olhando aqui, ó, tá correndo, tá olhando, tá olhando. Ixi, tô chegando lá. E você vai. E aí o estímulo extrínseco que eu uso vai ser o desse aí, entendeu? Mas o da esteira Uhum. normalmente arranca um pouquinho mais porque é certeza que você tem que ir. E aí no campo, se a Exato. gente não colocar esses estímulos de fora, que é de bater o tempo de recorde e tal, e fazendo, e tem que melhorar, não pode ser igual da semana passada, você vai também ter esses problemas. Então você tem que Exato. ter esses estímulos intrínsecos e os extrínsecos também. E eu acho, Aposta. mano, Você treina com teu irmão aí, começa a apostar, começa a fazer as é coisas, e aí você exatamente. consegue arrancar Ó, mais, entendeu? exato, exato. Eu acho, opinião minha, que, por exemplo, você fazer um ioiô teste com um time e sozinho, eu creio, mano, que com o time você vai acabar saindo um pouco melhor, porque tem aquela questão do orgulho ali, de você não querer Tem sair, você muito, vai fazer muito, mais ali, muito, entendeu? muito, muito. É exato. E aí entra a capacidade que o cara tem, o atleta tem, de ter aquela, como é que eu posso dizer? Esse ânimo A que o cara tem competitividade, sozinho, né? né? Exato. Com ele só é difícil, mas o cara tem que desenvolver isso, ainda mais se ele tá Tem que só. treinar. Exatamente, E porque aí, tem até o cara aí. só pra falar, Fale. fala, Não, eu manda. só ia Eu falar gosto de história, eu gosto de história. Fala, eu gosto de história. Conta a história do não, cara. que eu falo bastante do Dave Goggins, né? Não é nem história, que é Não, o cara do ele é Navy Seals brabo. aí. Ele é brabo, É ele é brabo. brabo. Ele fala que a nossa mente quer parar. Mano, é que eu não li toda a história dele, mas teve uma corrida que ele fez, uma maratona, que até os ossos do pé ele quebrou, tanto que ele falou, não vou parar. E até osso do pé quebrou. Não é pra fazer isso não, pelo amor de Deus. Não é pra fazer isso não, mas só pra falar que é bom você estar dando sempre aquele estímulo a mais ali, né? Mesmo estando Cara, sozinho. isso aí é um. Pensa que a gente é um celular, cara. No celular já vem a calculadora instalada, já vem o SMS, já vem um monte de programa instalado, né? E a gente tem um programa que vem instalado também, que é o da sobrevivência. Então, quando o teu corpo percebe que você está gastando energia demais, que não tem essa necessidade toda, esse aplicativo que está instalado lá, ele vai querer te fazer parar. Ele vai querer te fazer parar. É normal, é natural do ser humano. E isso aí foi útil para a gente estar vivo agora. Se a gente não tivesse esse aplicativo instalado, a gente não estava vivo. A gente tinha sido extinto há muito tempo. Isso, Porque quem exato. não tem esse medo de coisar, quem não tem essa, como que eu posso falar? Deixa eu ver. Cara, essa preguiça. Quem não tem essa preguiça natural vai gastar toda a energia que tem logo, vai chegar a época de inverno, não vai ter comida suficiente, gastou energia correndo para todo lado, morreu de fome e é isso, não acumulou gordura. Então, Exato. nós seres humanos precisamos disso de muitos e muitos anos atrás. Então, assim, é normal. Uhum. E uma das coisas que a gente mais pode fazer para superar isso aí, para poder melhorar com isso, é o quê? A gente reconhecer que isso acontece. Cara, reconhece. Primeiro passo para você superar tudo é você reconhecer. Então, se você tem vício em alguma coisa, cara, reconhece. Fala assim, cara,
a minha cabeça vai jogar contra mim ali, e eu sei que ela tá fazendo isso não por mal, ela tá fazendo isso porque ela quer sobreviver, é meu instinto. Só que eu sei que o treino tá montado, eu sei que eu consigo ir, e eu vou lá e vou fazer, velho. Se tiver fazendo alguma coisa, eu vou fazer um jogo na minha mente Exato. aqui para que eu consiga bater as minhas metas. Então é E posso falar basicamente uma por coisa, aí. mano? Você ter um treino, é muito importante isso, porque você tem um treino já programado, você tem que fazer até o final. Eu digo a você, se eu não tivesse a planilha ali e tal, talvez eu parasse antes, às vezes, porque eu não sabia se, tipo, se eu tava no meu limite ou não, entendeu? Uhum. Então é importante você ter esse acompanhamento. Pega o Eu só queria baile. te perguntar, pegar esse ponto aí que você falou da questão, querendo ou não, de você ter um autoconhecimento ali, você entender o que está acontecendo com o seu corpo. E assim, mano, por exemplo, eu que jogo de centroavante, tem alguns momentos que, sei lá, tá no fim do jogo ali, meio do segundo tempo e tal, pega a bola, vou dar um corte e finalizar e eu sinto a perna cansar. Só que eu acho muito importante, eu demorei um pouco, ainda estou desenvolvendo isso, essa capacidade de entender o porquê isso está acontecendo. Tipo, o que é que está acontecendo aqui? Pô, é um cansaço que a minha perna cansou, eu não estou aguentando a parte minha aeróbia. Como o cara desenvolve, Renatão? Tipo, tem uma maneira, tem um método do cara desenvolver esse autoconhecimento, entender onde ele está. Claro que tem os testes, avaliações, mas tem uma maneira qualitativa assim do cara entender se está rolando algum ponto fraco dele ali, só no jogo em si mesmo. Então, vou pegar na mão aqui, já já eu troco o tripé. Os caras estão falando que o tripé tá Sabe? precisando de propriocepção. Vou trocar. A Válvula no borrachinha foi pro tripé. saco aqui, a borrachinha que prende ela foi pro saco. Daqui a pouco eu troco, eu tô com um outro aqui, eu vou colocar. É, E aí é o é o seguinte, válvula no tripé, ó. e o que acontece, cara? A resistência que faz o movimento, que faz o exercício, que é o que o centroavante vai fazer, naturalmente, dificilmente o centroavante vai fazer muita coisa aeróbia, ele sempre faz coisa intensa, coisa anaeróbia. A resistência para isso, ela vai ser anaeróbia, ela vai ser a creatina, ela vai ser a glicose. Só que a recuperação, para você fazer isso de novo, a recuperação vai ser aeróbia. E aí que tá. Você tá fazendo tá no final do jogo, pô, tua resistência já foi usada muitas e muitas vezes, a perna já tá inchada, já tem bastante ácido lático lá acumulado. E aí o que acontece? Tua recuperação tá demorando um pouquinho mais. E aí mesmo que você já tenha passado, por exemplo, um tempo de uma jogada ou outra, a entrada de oxigênio para chegar na musculatura está prejudicada, meio que está um trânsito, está difícil. E aí pode ser uma coisa ou a outra. Então, por isso que nós aqui na JogaBR, a gente quer trabalhar sempre os dois tipos de resistência. Porque uma é importante para fazer o gol e a outra é importante para dar volume para você conseguir fazer o gol. Então, a jogada que você faz, totalmente anaeróbia. Só que a recuperação entre essa e a próxima, ela é toda aeróbia. Se a parte aeróbia estiver ruim, você não vai conseguir chegar inteiro na próxima. Então tem que ter as duas, entendeu? Tá, entendi. E aí, mano, você já abriu outra pergunta aí que vem na minha mente. E, galera, vou ser um pouco egoísta aqui agora com a pergunta minha, mas eu tenho certeza que vai responder muitas dúvidas aí, Renatão. Na questão da resistência, que foi sempre um ponto ruim meu. Sempre um ponto ruim. Apesar de que, até se quiser falar sobre isso, que eu acho que é um ponto que não que é mais fácil, mas que eu acredito que o cara consegue pegar um pouco mais rápido, né? Por isso que os jogadores deixam para treinar um pouco mais próximo da pré-temporada e tal. Essa questão, né? Mas assim, a questão do peso. Porque o cara ganha massa magra, beleza, o cara ganha massa. Aquela massa, óbvio, com treino de potência ali, aquela questão das luzinhas que você fala bastante, estão todas ativas ali. Mas ele ganhou peso, ele ganhou mais peso. Isso interfere na resistência, o cara ganhar mais peso. Um cara que tem menos peso, mais magrinho ali, o cara consegue ganhar mais rápido ou isso é genético, não tem nada a ver, tipo, é viagem minha? Cara, você falou bem ali no começo. A resistência realmente é uma coisa que a gente consegue ganhar um pouquinho mais de facilidade. Opa! Um pouquinho mais de facilidade depois, né? Então, assim, o futebol ele é muito resistência, né? Então, assim, se a gente for deixar só o futebol, o nosso corpo vira um corpo quase de maratonista ali. Por isso que tem que ter treino de força, tem que ter treino de potência. Porque o jogo de futebol, ele na grande maioria dele, é aeróbio, né? 70% do jogo é em baixa intensidade. Então, o nosso corpo ele vai se adaptar para isso. E aí, o que acontece? Quem tem facilidade para ter resistência, pode parar de treinar resistência, que depois ele treina e volta normalmente.
Aqui, eu treino bastante com eu e os dois primeiros alunos da Joga BR, né? Que a gente é do mesmo bairro, então a gente combina muito treinar junto. E os três, cara, são o exemplo perfeito, que é o quê? Thiago Cocão, que é o... Alguns de vocês já viram a foto dele, que é o menino branquinho, que veio magrelinho da Várzea, depois ficou forte. E depois o Fiuza, que era até quem apresentava o podcast Físico de Profino na primeira temporada. E eu sou o terceiro. O Thiago Cocão ele é muito forte, muita potência, muita velocidade, a resistência dele é uma bosta. Eu não tenho força, não tenho velocidade, mas minha resistência é excelente perto da deles. E o Fiuza é o meio termo. Então, assim, quando a gente vai fazer um teste de potência, por exemplo, se a gente está treinando, eu e o Fiuza tá quase que empatado ali e tal. Ele ganha um pouquinho, às vezes ele ganha um pouco mais, e eu perco e o Thiago disparado na frente. Quando a gente vai pro ioiô, o Thiago é o primeiro a sair, o Fiuza sai depois e eu saio por último. E aí é sempre nessa. O cara que tem a facilidade vai ser fácil. E o treino, a metodologia de treino dos três é a mesma. Então, claro que a gente equaliza os pontos fortes e fracos, mas quem é bom em resistência e tem o mesmo treino de quem não é bom em resistência, no final ele vai ser bom também. Então tem que tomar sempre esse cuidado. O cara reconhece, por exemplo, se reconheceu que você não é bom em resistência, sim. Você não pode deixar seu sarrafo cair. Então, se você está no clube, entrou de férias, você vai ter que manter os seus trabalhos de resistência lá. Você não pode deixar, porque você sabe que isso te prejudica. Eu com potência, cara, se eu deixar de treinar potência um mês, cara, já fica difícil as coisas. E é a sua segunda pergunta. A gordura. A gordura é a mesma coisa. O cara que tem facilidade de ter sobrepeso, ele vai ter que tomar cuidado, cara. Não adianta você se comparar com um cara que é magrelão e come de tudo. Você ficar falando, pô, sacanagem, quer ir na onda dele? Vai, só que você sabe que ele não vai se ferrar tanto e você vai se ferrar muito, igual os caras aqui no ioiô e na potência, entendeu? Então, assim, se eu quiser abrir mão de treino de potência pra caramba e querer acompanhar o Cocão, quando a gente for treinar de novo, ele vai disparar na minha frente e eu vou ficar muito para trás. Eu reconheço o que eu tenho de errado. Com gordura é a mesma coisa. E a gordura atrapalha demais a resistência e atrapalha demais a potência, cara. Porque, assim, é uma bagagem extra, né? Então é aquela coisa. Não sei se você já andou de carro 1.0 com 3 pessoas atrás. Fica difícil. Fica difícil. É uma bagagem extra, cara. Então, na arrancada, você vai subir uma ladeira, não dá. E assim, isso ao longo do tempo vai sobrecarregando, atrapalha demais. Não, pô, faz sentido. E aí, até você quer que faça pergunta aqui ou deixa rolar? Porque tem uma pergunta legal aqui. Não sei se você quer fazer pergunta agora. Pode fazer. Não, é que o Henrique perguntou aqui, ele falou que ele quer continuar magro até entrar em uma base. Ele tá errado ou tem que ganhar massa? Ele tem que chegar no físico de profi. Quer garantir que vai bem? Tem que chegar no físico de profi. E aí o físico de profi, independentemente de se você tá gordo ou magro, você chegar, o teu corpo já vai se adaptar para o que ele precisa. Então, assim, quando um atleta chega aqui, eu não faço um trabalho para ele baixar o percentual de gordura. Eu faço o trabalho para ele chegar no físico de profi. Naturalmente, o corpo dele já vai baixar o percentual dele para 12, para 11, para 10, entendeu? Então, assim, a carga que ele vem construindo até chegar aqui no físico de profi, adapta o corpo dele. Então, é a lei de Darwin, né? O cara vai se adaptando, velho. E aí, isso aqui já traz todo o resultado que ele quer. E aí, o ganho de massa muscular também, às vezes o cara quer ter uma potência, quer ter uma força, mas a massa muscular dele é minúscula. Ele vai ter que fazer um trabalho que ele vá fazer cada vez mais, ter força e ter potência, e naturalmente esse trabalho vai migrando para ele ganhar massa muscular. Para quem tem uma... Desculpa aí, rapaziada, pela frase, mas tem um cara que ele é muito bom da musculação, ele é da musculação. Se eu não me engano, é o Gilmar Pinto Guedes. Se eu errei, me desculpa. Ele fala assim, pro merda, qualquer merda serve. Que é o quê? Cara, você entrou na academia agora, você vai treinar, qualquer tipo de treino que você fizer, mais ou menos ali, vai te ajudar. Depois que você tiver um resultado legal, quando você já não é tão merda assim, aí você começa a fazer uns trabalhos que são mais embasadão. Mas assim, primeiro, buscar físico de profi. Fazer a distância que você tem que percorrer, a resistência, a potência, tudo isso já vai te deixar no corpo legal. E ter físico de profi não vai exigir você ser muito musculoso. A gente está vendo aí um monte de jogador de Série A de brasileiro, Série B de brasileiro, que são magrinhos, são raquíticos, são pequenos, outros são grandes, são fortes. Então, assim, para chegar no físico de profi, não tem essa exigência tanto. Depois que você chega no físico de profi, você quer buscar algo a mais, que é o que estimulo sempre meus alunos a sempre buscar o extra classe, físico de profi é só uma passagem.
Depois aqui começa o jogo realmente, aí a gente começa a tentar um pouquinho mais de estratégia avançada aqui e ali, porque você já não é, entre aspas, mais o merda, você tá buscando. Então, pro merda, qualquer merda serve, pro cara que tá evoluído vai ter outras coisas, entendeu? E, pô, Renatão, a minha visão é que o treino de futebol, o treino que você passa na Joga BR, cara, é assim, é um prato cheio pra quem quer perder gordura. É um prato cheio, pô. Você aumenta demais o teu metabolismo, é treino de força, é intervalado. Tipo, acho que tem que fazer muito esforço pra você não perder gordura. Tipo, você tem que não querer. Eu não quero perder gordura, aí o cara vai comer bolo de chocolate todo dia aí pra não perder. Verdade. Por conta daquilo Né? que eu falei, né? Tipo, cara, eu montei pra você ser físico de profi. Mas pra você ser físico de profi, você tem que fazer muita força, tem que fazer muito intervalado e naturalmente você vai perder gordura. Então, tipo, eu não montei esse trabalho aqui falando assim, ó, pô, Augustão vai ter que perder a gordura ali, hein, Augustão? Não vou mandar mais um exercício aqui pra você perder a gordura. Não, eu faço exercício pra bater físico de profi. Então, naturalmente, quem tem a dificuldade, né, aquela pessoa que tem uma genética com a dificuldade de ganhar massa magra, pro futebol ela tem que fazer esforço a mais, né? Mas não é o assunto do Tem. podcast hoje, Já vamos especulando nos próximos episódios. já especular, exato. Eu queria te fazer a pergunta seguinte, que você falou um pouco na tua resposta atrás, em relação à questão do ioiô e tal. É o seguinte, mano, o cara fez ioiô, não deu tão bem, ele viu que tem que melhorar, massa. Entrou na Joga BR, começou a fazer os treinos, 3, 4, 5 meses, cresceu pra caramba, chegou no físico de profi no ioiô teste. E aí, mano, o cara bateu, e aí? Ele mantém o volume, mantém a pegada, aumenta mais, tipo, tem alguma lógica quando ele já bate, chega lá no nível que ele queria chegar? Se ele bateu e chegou, a gente tem que acostumar teu corpo que aquele ali é teu nível. Então a gente só bater, chegar e tirar toda a carga que você construiu para chegar lá, vai ser um tiro no pé. Você bateu e chegou, você vai ter que se manter lá. Mostra pro teu corpo que é aquilo. E aquela coisa, se você constrói um ioiô de físico de profi durante todo o ano, se você parar um mesinho, você volta muito rápido. Agora, se você constrói físico de profi, chegou lá, ficou um mesinho e saiu, para você voltar para lá vai ser mais difícil. Então, assim, você tem que acostumar teu corpo que aquela é a tua realidade. Então, você vai manter o volume. Então, você vai manter o volume, você vai fazendo, você vai ficar. Depois de um tempo, aí a gente começa a baixar um pouquinho mais. E quando eu vou baixar a carga de treino, eu sempre tiro mais o volume e mantenho a intensidade o mais alto possível. Eu abro mão do volume, mas eu não abro mão da intensidade. Porque a gente sabe Tá, que é isso que resolve o jogo. tá, boa, exato. E aí, mano, a galera perguntando de gordura aí, Renatão. E aí eu queria te fazer uma pergunta que eu tava até conversando com o meu irmão, a gente tá até fazendo uma discussão aí em relação ao ioiô. Que eu falo o seguinte, eu acho que é melhor fazer no gramado, com a chuteira e tal, tipo, não que mude, mas para colocar na situação que você está fazendo ali. Claro que isso não é uma pergunta para você ganhar, é só um teste, é para você avaliar. Se você fizer essa avaliação hoje, assim, na próxima igual, já vai estar valendo, né? Tipo, você vai conseguir ver uma evolução. Mas você acha que jogador de futebol de campo, o cara joga no gramado ali, muda isso ou faz em qualquer lugar mesmo? Pode ser em quadra, areia? Cara, a preferência é que você faça no lugar que você joga. Então você vai ter que fazer no campo, e ali de chuteira e tal. Eu conheço muita gente que prefere fazer ioiô de tênis. Eu não curto muito porque na hora de bater e voltar, a gente tem uma mudança de direção ali. Às vezes o tênis pode ser que não te ajude tanto e tal. Às vezes você quer fazer uma chegadinha, então, principalmente nos minutos finais. Nos minutos finais a gente dá uma acelerada um pouquinho forçada no último ali. Se a gente não tiver de chuteira, às vezes fica difícil de fazer essas mudanças de direção, porque a trava da chuteira está ali justamente para isso. Mas tem gente que se sente confortável de tênis, às vezes o tênis tem uma ajudinha de impulsão lá e tal para corrida. Estatisticamente, nunca li nada que fala assim, ó, se você fizer de tênis, teu resultado vai ser muito pior ou vai ser muito melhor. Então, assim, não tenho evidência científica para te falar isso. Ou se você fizer no cimento e fizer no campo, vai ser pior. Mas a gente quer sempre trazer para o específico do jogo, né? Então eu quero Uhum, sempre que você passe ali, porque é ali que a gente vai ser testado uhum. naturalmente. Mas assim, o que eu falo para eles aqui, feito é melhor que perfeito. Cara, não tem campo disponível, não tem nada disponível, acha qualquer lugar, qualquer praça, qualquer lugar aí, faz o ioiô lá mesmo, entendeu? Não, sim, exato, exato. E, assim, particularmente eu não gosto muito de fazer tênis também, não. Tipo, não sei, é algo particular, não gosto muito, não. E aí, mano, eu já tava lendo aqui o título. Você colocou resistência e intensidade ao mesmo tempo. Massa.
Tem como não ser ao mesmo tempo? Tem como separar as duas? Tem. E é Tem como? o maior erro Aí, do futebol, um dos maiores. essa é a questão. É você ter só resistência, cara. Então, assim, às vezes você é muito bom de resistência, quando o time passa físico lá, você tá liderando, mas assim, não resolve jogo, não tira gol, não faz transição ofensiva, não vai puxar contra-ataque, não vai resolver uma jogada, não faz a transição da transição, que é aquela que você acha que você está atacando, alguém perdeu a bola, você tem que voltar bolado. Essa é uma das complicadas, é um dos momentos que mais saem gols no futebol. Então, assim, para você conseguir fazer uma transição da transição, cara, você tem que estar muito bem, você tem que estar com a intensidade lá em cima, porque esses deslocamentos são intensidade. E aí, se você não tem a intensidade, você não vai conseguir fazer eles direito. Mas você vai só vai fazer diferença em campo. Então, é o maior erro da maioria aí, porque eles treinam corrida contínua, eles treinam. O treinador passa coletivo de 2 horas, o coletivo de 1 hora e meia para cima, fica 3 horas jogando, faz reduzido, não sabe manipular a regra do reduzido, faz reduzido de 20 minutos direto, 30 minutos direto, aí é difícil, entendeu? Alemão, já solta o alemão aí, faz aí o alemão. Se você não dá intervalos, ó, anota aí, rapaziada. Se você não dá intervalos, você está propenso a trabalhar muito mais a resistência do que a intensidade. Você não consegue trabalhar com intensidade sem os intervalos. Os intervalos são o que te proporciona você recuperar para conseguir jogar mais de você ali naquele exercício, naquele jogo reduzido, naquele trabalho. Pai, você puxou reduzido. Aí, quem joga bola aqui, acho que a maioria joga bola aqui, né, Renato? Deve ter um ou outro aí que gosta só de ouvir o assunto, mas já ouviu aquele negócio, o professor falando com o treinador, hoje é físico ou é com bola? Tipo, a galera fala muito isso. Aí eu paro pra pensar isso e falo, mano, por que não pode ser os dois? Eu tô falando isso porque quando eu tava jogando lá nos Estados Unidos, rapaz, eu nunca fiz um físico tão puxado, com bola, com trave, com tudo, assim, tipo, um jogo. Agora assim, é assim, Natão, ele colocava a trave, uma trave, quero que dá pra entender, uma trave virada pra cá e a outra colada no fundo virada pra cá. Aí começava um jogozinho aqui, beleza? Um time atacando pra esse lado aqui. Se você roubasse a bola aqui, o seu time jogava a bola pro outro lado para que você fazia um gol nessa outra trave aqui. Aí meio que fazia uma transição, tipo, era sprint mesmo, sprint. Aí, mano, era tipo, era jogo de 2, 3 minutos no máximo. E Renato, mano, era de matar, irmão, de matar. E aí, tipo assim, era físico, tinha bola, tava treinando ali tudo. Então, é legal você falar essa questão do sistêmico também, que você tá falando bastante, pra galera entender que o futebol às vezes mistura tudo, né, mano? Tudo, tudo, tudo. E assim, você vai conseguir ter muito mais facilidade de transferir essa resistência que você treinou ali para o jogo do que uma resistência que você treinaria dando voltas em volta do campo, por exemplo. Porque ali você já está ativando a musculatura da maneira que você vai ativar ela no jogo. Porque cada movimento que a gente faz, rapaziada, a gente ativa uma parte do músculo. Então, se eu for fazer um movimento aqui, eu estou ativando uma parte do bíceps. Se eu ativar o bíceps meio que rodando o cotovelo, eu já estou ativando um pouquinho mais. Então, assim, cada detalhezinho já faz muita diferença. E lá no jogo reduzido, a gente faz uma mudança de direção aqui, outra ali, uma maior, outra menor. Então, a gente está ativando a musculatura da maneira que a gente vai ser exigido. E assim que o nosso corpo vai meio que se adaptando. O nosso corpo aprende, fala assim, pô, ele vai precisar disso lá no jogo. Ele tá precisando disso aqui, então eu vou mostrar fazer isso aqui. Então, assim, é muito melhor. A ativação de adutor aumenta, ativação de todos os estabilizadores aumenta, você está fazendo movimentos do jogo. Às vezes, só correndo assim, você não ativa tanto o adutor quanto mudando de direção sempre. Tá, entendi. Então, tipo, essa questão, mano, eu falo assim porque a gente esquece bastante disso. Eu falo assim, mas é hoje, assim, tipo, pouco tempo que eu fui entender isso. Pra galera ficar mais focada nisso. É uma coisa que a gente fala bastante, né, Renato? De você começar a estudar e ter mais entendimento sobre o futebol, sobre o que está fazendo. E uma coisa que você falou, uma vez eu acho que eu te perguntei em uma live, mano. Eu falei assim, mano, qual a melhor maneira para você treinar resistência e tal? Você falou, mano, pelada. Pelada é a melhor maneira. Claro que a questão que você fala sempre é como controlar o que você está fazendo. Tem que ter noção, às vezes na pelada você não consegue colocar intensidade. Então, a galera às vezes fala, eu não tenho academia, eu sei lá, eu não tenho esteira, não tenho nada, mas os caras às vezes tem como jogar uma pelada. Joga pelada, tipo, 2, 3 vezes na semana e dá pra ter uma evolução, né, mano? Então, tipo, às vezes você nem precisa tanto equipamento para você conseguir
ter essa evolução e boa, né, mano? Grande, uma evolução que dá pra ver realmente. Cara, jogar a pelada, jogar um racha, um reduzido com intensidade é o melhor treino possível, entendeu? Claro que se eu for pegar todos vocês aqui, for dar um treino para vocês e eu puder manipular as regras do jogo reduzido, é dois toques para um, ou é só dois toques. Tem que ter o golzinho dali, tem que ter o golzinho daqui. Se a bola estiver lá, tem que estar todo mundo naquela parte. Se tiver um aqui, já é ponto para o adversário. Nisso, eu vou obrigando a vocês se movimentarem de maneiras específicas, que é o que eu quero. Hoje é o que o preparador físico faz quando tem trabalho de jogo reduzido. Ele manipula a regra para que você faça mais ações que ele quer. Se a gente juntar todo mundo aqui lá, o meu reduzido que eu vou montar com as minhas regras vai ser melhor que o racha. Só que dificilmente a gente vai achar, 8, 12, 16 moleques muito bem intencionados, 16 moleques que querem treinar, ter um cara que vai saber fazer as regras. Então, assim, na prática, às vezes fica difícil. Você precisa de um preparador físico e uma rapaziada bem engajada para fazer o negócio. Então, ir para o racha e colocar intensidade já é a outra melhor opção que você tem. E aí as outras opções é fazer intervalado, é fazer corrida e tal. Mas é isso. Jogo reduzido com regra específica, não pode, faz racha com intensidade. Tá. Não, é isso aí que você vem ensinando e eu venho aprendendo pra caramba também. E galera, se tiver dúvida aí, coloca aí pra gente perguntar aqui também. Tem Mais umas uma pergunta, perguntinhas Renato. aqui, ó. Tem umas perguntinhas aqui da rapaziada, deixa eu ver se alguma encaixa nesse momento que a gente tá falando. A pergunta dos caras, velho. Vou deixar aqui só enquanto eu pesquiso as outras. Renatão parece Paquetá, pô. Lembra um pouco Paquetá, mano. Meter aquela dancinha, meter o funkzinho e a dancinha. Você lembra ele, pô? Diferença do yo-yo test pro bip test. O yo-yo test é um protocolo específico ali, tem o yo-yo recovery 1, tem o 2 e tal. Então é um protocolo específico. Bip test tem um protocolo específico dele, só que ele foi apelidado. Então, assim, às vezes os caras chamam o yo-yo de bip. Então, você fez o teste do bip ou fez o teste do pi. Na minha época, a gente falava teste do pi. Eu vim descobrir que era yo-yo depois que eu cheguei na faculdade. Na minha época, era teste do pi. E aí, aí, tipo, o bip test ficou muito, sabe, aquela coisa geralzona. Então, assim, quando eu falo bip test, você não sabe me falar qual o bip test você está fazendo. Tem vários protocolos, às vezes é um outro protocolo que foi só apelidado. Agora, quando eu falo ioiô e R1, aí é um protocolo só. Então, eu só falo ioiô e R1 porque é o que eu uso, né? Então, às vezes eu falo assim, quanto você fez no bip test? Aí o cara usou um protocolo aqui, outro protocolo ali. Aí eu fiz 2.000 e pouco. Aí eu falo, caramba, tá bom pra caramba. Aí o cara usa um protocolo que é outra pegada, é outra comparação. Então, assim, não adianta. Então, essa é a diferença. Mano, tá, eu não vou dar 100% de certeza, mas se eu não me engano, tem 6 tipos de ioiô. E eu acho que o bip test é um desses aí. Que, se não me engano, é um que você começa com a velocidade inicial maior. E, se eu não me engano, também você não tem tempo de intervalo. É bate e volta, bate e volta, bate e volta. Se eu não me engano. Eu nunca fiz. Eu vi um colega meu fazendo já, mas eu também nunca fiz não. Mas eu acho que essa diferença, mas realmente não dá pra você comparar não, mano. É outro tipo de teste. Então. E aí, se eu vou na literatura científica, os caras da primeira divisão da Espanha, os caras da primeira divisão de Portugal, Suécia, que é os dados que eu gosto de ter para perto, para saber comparar, para ver se meu atleta tá bom ou não, é tudo em ioiô e R1. E aí, pra que fazer outro? Pra que eu vou fazer o BIP se eu não vou conseguir me comparar com o cara da primeira divisão da Espanha, por exemplo? Então, mano, faço o IOR. não faz nem sentido, pô. Não faz nem sentido. Ó, se você não quiser pegar outra pergunta aí, eu tenho mais uma só pra finalizar aqui a minha sessão de perguntas, que é muita pergunta. Manda a sua aí, depois a gente abre geral. É 3 palavras só. Treino na praia. Aí agora você joga. Você joga agora. Só. Então, funciona ou não? O pessoal fala assim, não, para potência é ruim, né? Que aí potência, vamos fingir que todo mundo aqui já sabe. Se não sabe, a gente faz um outro podcast só falando disso. Vamos fingir que todo mundo aqui já sabe que areia e treino de potência não combina, tá? Areia e treino de potência dá um resultado, só que treino de potência no chão firme, pode ser asfalto, pode ser quadra, pode ser campo, pode ser grama, dá muito mais resultado do que na areia, tá bom? Não vou entrar em méritos, explicar o porquê de cada coisa, deixa para um outro dia. Fica pro próximo. Potência não serve muito na areia. Aí o pessoal fala, resistência serve.
Só que é aquilo, você vai trabalhar a resistência na areia, você já está negando todo o resto do jogo. Você já está fazendo analítico. E aí você vai fazer um analítico onde você tem que fazer, muitas das vezes, descalço. Se for fazer de tênis, você vai lotar o tênis de areia, vai se quebrar todo. E aí você vai fazer ali, descalço, areia dura, você vai ativar a musculatura de maneira totalmente diferente, você vai ter que fazer um pouquinho mais de força de um jeito, de outro, o pé vai deslizar para lá e para cá, não vai ser específico para o futebol. Então, assim, se você tem a oportunidade de ir no campo e fazer, faz com mudança de direção, faz os trabalhos em curva, trabalho em curva, igual eu ensino para vocês lá em forma de 8, com mudança de direção, fazer vários jeitos, você está muito mais próximo do que você vai ser exigido dentro de campo. Na praia você não consegue fazer muito. Mas só tem uma praia, Renato. Meu pai alugou uma casa aqui, não tem academia, a rua passa carro toda hora, não tem campo e a praia é o melhor lugar para fazer. Faz na praia, feito é melhor que perfeito. Mas se você tem as outras opções e tá por detalhe para chegar numa peneira, chegar numa avaliação, chegar bem, se superar, chegar no seu próprio auge, aí você procura fazer em lugares que dá mais resultado. Mas se não tem, praia pode ir. Isso aí já é um ponto, vou falar bem rápido, que a galera fala às vezes, mano, do futsal pro futebol, fala, mano, não é porque tem uma bola e duas traves que é o mesmo esporte, você se movimenta de outra maneira e tal. E mesma coisa do futebol pro futebol de areia, mano, é diferente. O jeito de jogar é diferente, até a técnica realmente é diferente. Então, é legal você falar isso aí, porque os caras que jogam, aí faz sentido, né, mano? Os caras treinarem em areia e tal, eles jogam lá, né? Show. Vou pegar as perguntas aqui agora. Ó, esse aqui é universitário, hein? Gabriel Almeida. Molécula de ATP, fala sobre. ATP é uma moeda de energia. Então, os três combustíveis ali, eles estão sempre produzindo moeda de energia. Então, a creatina produz uma moeda, a glicose produz outra e o oxigênio produz outra. O oxigênio produz muito mais moedas do que o normal. Só que o oxigênio demora a fazer. Então, quando a gente quer velocidade e intensidade, a gente não usa o dinheiro que está vindo do oxigênio. A gente usa o dinheiro que está vindo mais rápido, da glicose e da creatina. Basicamente assim. A creatina é um dinheiro que vem muito rápido, um dinheiro bem fácil, rápido, só que ele não dura tanto. A glicose já começa a vir um pouquinho mais de dinheiro, continua vindo rápido, só que também é meio limitado. E o oxigênio vem bastante dinheiro, só que a gente não consegue usar ele muito rápido, demora um pouquinho mais, precisa entrar o oxigênio, precisa fazer todas as paradas, o nosso corpo não consegue. Então, não sei se vocês entenderam aí, mas pensa que ATP é moeda de energia. Tava perguntando só sobre o suplemento, a creatina. Tipo, você acha que faz diferença o cara usar? Faz... A creatina é o melhor investimento em suplemento que eu já fiz e eu tenho o Lucas Nutri, né? O Lucas Nutri, nutricionista aqui da JBR, ele também recomenda muito. Então, em custo-benefício ali, é o melhor dinheiro gasto ali em suplementação. É porque eu vejo... Você tem que tomar ela da maneira correta, com o protocolo corretinho, bonitinho, para poder ter jeito. Mas assim, a creatina, ela aumenta muito a tua força, ela aumenta muito a tua potência, ela te ajuda demais. Quando você está treinando, por exemplo, ou para força submáxima, ou para hipertrofia, ela te ajuda em umas repetiçõezinhas a mais. Então, assim, a creatina é show de bola. Muita gente fala de whey hipercalórico e esquece a creatina. Olha, tem uma pergunta do Gustavão aí, falando se eu tivesse só um dia para treinar, qual treino eu faria? Cara, eu buscaria fazer o cardio jogo, que é aquele cardio intervalado, que eu descanso um pouquinho mais. O cardio HIIT eu faço 10 segundos só de descanso e tal. O cardio jogo eu deixo 20 e 20. Só que eu faria ele porque eu consigo percorrer uma distância que, por exemplo, eu sei que no sábado ou no domingo você vai precisar daquela distância. Então, se eu tivesse só um dia, eu faria cardio jogo. Massa. Se você faria, eu faria também. Rapaziada, tem bastante pergunta aqui e a gente vai falando sempre conforme vai indo os podcasts. Hoje o tema é de resistência e intensidade, eu vou pegando as perguntas mais relacionadas, tá bom? Pode ir falando aí, Augustão. Mano, caiu. Tipo, pra mim está parado, aí voltou. Voltou. Acho que é toda vez que eu abro a pergunta, então fica zoado. Então não vou responder mais pergunta. Manda lá na caixinha de perguntas dos stories. Ou então manda aqui mesmo, né? Nos comentários. Manda aí. Aí voltou? Aí pronto, agora você voltou. Mano, a pergunta de Gustavo, só pra voltar aqui bem rápido, é que assim, ele tá falando, se foi o que ele quis dizer,
que tipo, você tem o treino com o time uma vez na semana só. O nosso caso, tá tendo um treino uma vez só e tipo, é bem puxado o treino, ó, tipo, 2 horas ali com volume alto. Tipo, você iria colocar um treino com mais volume na sua semana quando? Tipo, como é que você faria isso aí, sendo que tem um treino no sábado, tipo, bem pesado mesmo? Eu faria realmente o cardio jogo, só que eu faria na quarta. Se é no sábado, eu faria o cardio jogo na terça ou quarta. Quarta é o limite ali. Não faria o cardio jogo na quinta e nem na sexta. Se o negócio tá pegado lá, se você sente que você tá abaixo. Uhum. Agora, se você sente que tá sobrando, aí você pode se dar ao luxo de, por exemplo, fazer na quinta e tal. Só não faço na sexta, né? Fazer na sexta de um dia pro outro já Ah, é mais complicado. beleza, beleza, beleza. Ó, a galera tá perguntando coisa de dor aí, viu, Renatão? Não sei se vai encaixar com o tema. Deixa eu procurar aqui um tema. Já vamos pensando aí no da semana que vem. Ah, a semana que vem, né? Pronto. Então, galera, bota aí Segunda-feira, o. 8, 20 e 20, 8 e 20. Já vamos falando dos temas aí. É, pronto, boa. Pô, a gente falou Você falou da questão da potência. A gente falou também. Tinha outra coisa que a gente falou lá no começo, pra galera aí ir lembrando aí que foi outro assunto, que eu não lembro exatamente o que foi agora. Pra galera já colocando na. Acho que foi voltar da força, mano, se eu não me engano. Ó, tem uma Pra pergunta galera já boa do colocar. Léo aqui, ó. Tem como ganhar resistência treinando em 3 metros cúbicos, né? Isso aí? 3 metros cúbicos, É. 3 metros quadrados. Tem, não é tão específico para futebol, já vai ser um pouquinho mais difícil você transferir para campo. Só que você pode fazer. Eu mandei hoje lá mandei no Telegram, no grupo da turma, e postei nos stories aqui, exercício simulando uma escadinha. Então, finge que você tem uma escadinha. Não tem escadinha de agilidade em casa, aquela escadinha de coordenação. Você põe um cabo de vassoura ou um barbante, qualquer coisa, só para simular que você tem que passar o pé para um lado para cá, que você tem que ir e voltar e tal. E aí nisso você vai fazendo sempre com intensidade, e aí você coloca o tempo de acordo com o tipo de estímulo que você quer no dia, se é cardio hit, se é cardio jogo, se é L2, e aí você vai criando essa resistência. Se você puder deslocar, se você só cabe você e você não pode deslocar, aí você faz um skipping estacionário e um upper sem estacionário, né? Que joga o calcanhar lá para trás, tá bom? Basicamente por aí. Então dá para ter resistência em qualquer buraco que você caia aí. Aí, Renatão, ó. A galera tá perguntando muito ainda sobre o tema de hoje, mano. Que o Dado Dado mandou mandou uma pergunta aqui, na questão do tempo de descanso entre as séries no treino da academia se influencia na resistência. Treino de. Quando eu coloquei o fone, deu uma cortadinha. É treino de força ou de resistência, isso aí que você está falando, tempo Não, de descanso. não, o que eu entendi é que ele perguntou se o seu treino de força, os intervalos ali entre as repetições, o descanso, vai interferir em no seu ganho, né, ou perda de resistência, Não, difícil. Difícil, tá? né? No treino de Ó, força, o intervalo não vai mudar muita coisa, não. massa. Aqui tem uma massa aqui, Renatão. A importância dos regenerativos, é isso? É, para o jogador de futebol. Boa, hein? E aí, o que você acha de semana que vem? Meu irmão, estamos aqui para isso, pô. A galera quer, a gente vai, pô. Vai, Eu acho que show. é um bom assunto. Eu acho que é um bom assunto porque a galera tem dúvida. A maioria das coisas eu acho que é bom abordar, mas esse realmente também a galera tem um pouco de dúvida. O que fazer depois do jogo, né? Tipo, para você ter uma recuperação mais eficiente, né? O Samuel é atleta JBR aqui, e ele levantou esse tema para responder a pergunta de um outro cara. E eu acho que o Uhum. episódio 8, se eu não me engano, do podcast Físico, a primeira temporada foi os regenerativos. E aí a gente falou Ah, sobre sim. gelo, falamos sobre cardio leve, sobre o sono, sobre as Uhum. máquinas, todas as Mano, piruetas, tudo que ajuda a recuperar. então, ó, eu não vi agora quem foi, eu perdi aqui o comentário, mas falaram lesão. Então, se é isso que ele queria falar, questão de preventivo e tal, se a galera estiver interessada também, né? Mas eu vi aqui alguém falando sobre lesão, que botou só isso. Então, acredito que tem a ver com como prevenir, né? Acredito que Bom, isso tenha sido isso. show. Vamos fazer o seguinte, então. Se tiver mais alguma pergunta do tema agora, a gente mata ela agora. E aí, o tema da semana que vem, a gente vai discorrendo aí. Eu abro caixinha de pergunta, a gente Abra vai a trocando caixinha, né? ideia. E aí, depois eu lanço para a rapaziada. Fechou? Tem mais alguma pergunta de resistência aí?
Esse foi o primeiro episódio aí da segunda série, da segunda temporada. Vamos melhorar cada vez mais, jogar mais tema que vocês querem. O objetivo aqui é fazer vocês evoluírem, tanto que esse é o podcast que mais faz jogador evoluir. O Augustão aí tá junto com a gente dando essa força. Então, quem não segue o Augustão ainda, geração de atletas aí, não deixa de seguir o cara que é brabo, conteúdo toda hora. Os caras tá postando 2 vezes por dia, velho. Os caras são muito bravos, são muito bravos. E assim, pega vídeo da Europa, pega vídeo de não sei da. Cara, os caras são muito bravos. Tá sempre envolvido com pessoa boa. Você vai ver a live dos caras, só cara top, só cara fera. E aí, através disso, eles vão criando conteúdo pra vocês. Então, assim, não mosquem, siga os caras e é isso. Valeu, Augustão. Obrigadão aí. Segunda-feira, 8h20, estamos de volta. Show de bola, Renatão. Tamo junto. Esse podcast aqui vai longe, hein, irmão. É só conteúdo bravo. É só ouro. Só ouro. Bora. Falou, abração. Fechou, rapaziada. Tamo junto. Valeu, galera.